O envelope era grosso, com letras douradas em relevo que captavam a luz quando o virei nas mãos. Meu melhor amigo Daniel estava se casando. O homem que ficou ao meu lado nos bons e maus momentos, que estava lá quando conheci Sara, a mulher que mais tarde se tornaria minha esposa. Daniel e eu sempre compartilhamos tudo, nossos sonhos, nossas lutas e agora, aparentemente, esse convite para seu casamento era para ser um desses momentos compartilhados também. Sara ficou animada quando lhe mostrei o convite, ela amava casamentos, todo o espetáculo disso. Eu a peguei estudando a lista de convidados com um pouco de cuidado demais, seus olhos demorando em certos nomes, mas não pensei muito nisso. Afinal, ela era meticulosa por natureza, sempre checando os detalhes 2 vezes, garantindo que tudo estivesse perfeito. O casamento foi marcado para um fim de semana em setembro, em uma grande propriedade no campo, um lugar com jardins extensos e uma casa principal, que parecia pertencer a um século diferente. Daniel não poupou despesas, querendo que o dia fosse inesquecível. Eu nunca o tinha visto tão feliz, sua voz crepitava de alegria, sempre que ele ligava para me atualizar sobre os últimos planos. Sara e eu chegamos na noite anterior, o ar fresco e fresco com a promessa do outono. A propriedade era ainda mais bonita do que eu havia imaginado, suas paredes de pedra banhadas pelo brilho suave das lanternas. Fizemos o check em nosso quarto, uma suíte pitoresca com vista para os jardins, e não pude deixar de sentir uma onda de contentamento me invadir. Este seria um fim de semana perfeito. Conhecemos Daniel e sua noiva Jéssica para jantar naquela noite, junto com alguns outros amigos próximos. Houve risadas, vinho e o tipo de conversa fácil que só vem de anos de amizade. Percebi que Sara estava mais quieta do que o normal, seu sorriso não alcançava seus olhos. Quando perguntei sobre isso mais tarde, ela ignorou dizendo que estava apenas cansada da viagem. Naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama, passei meu braço em volta dela, sentindo o calor do seu corpo contra o meu. Eu disse a ela o quanto eu a amava, o quão sortudo eu me sentia por tê-la ao meu lado. Ela se virou para mim, sua expressão era suave, e me beijou gentilmente nos lábios. Eu te amo também. Ela sussurrou, mas havia algo em sua voz, uma hesitação, um peso que eu não conseguia identificar. Afastei o pensamento, atribuindo-o ao nervosismo pré-casamento que parecia afetar a todos de alguma forma. Amanhã seria um grande dia, e eu estava determinada a aproveitá-lo. Afinal, era o casamento de Daniel, e nada iria estragá-lo para ele, ou assim pensei. A manhã do casamento amanheceu clara e brilhante com a luz do sol entrando pelas janelas da nossa suíte. Sara já tinha saído para se juntar à festa nupcial, deixando-me para me preparar na solidão. Levei meu tempo ajustando minha gravata e estudando o reflexo no espelho. Hoje não era sobre mim, era sobre Daniel. Eu estava determinada a ser a rocha de que ele precisava neste grande dia. Ao sair, fui recebida pelo local da propriedade, em plena floração. Os jardins estavam imaculados com rosas e lírios ladeando os caminhos sinuosos que levavam a um grande mirante onde a cerimônia aconteceria. Os convidados se estavam começando a reunir, seus murmúrios de excitação se misturando ao suave farfalhar das folhas na brisa. Eu encontrei Daniel, no meio do padrinho, suas mãos geralmente firmes, revelando um leve tremor. Trocamos algumas palavras, o tipo de brincadeira fácil que sempre compartilhamos. Mas por baixo disso, eu podia sentir seus nervos. A coordenadora do casamento, logo apareceu sua voz rápida. Enquanto ela nos chamava para tomar nossos lugares, a cerimônia começou. Enquanto os convidados se acomodavam, Jéssica surgiu no final do corredor, seu vestido uma obra-prima de renda e cetim que brilhava sob o sol da manhã. Os olhos de Daniel brilhavam de emoção, enquanto ela caminhava em sua direção, cada passo medido a levando para mais perto de seu futuro. Eu olhei para Sara parada entre as damas de honra. Ela estava de tirar o fôlego, seu cabelo escuro caindo em cascata, sobre seus ombros o tecido macio de seu vestido a abraçando em todos os lugares certos, mas havia algo errado. Seus olhos não estavam na noiva, se estavam distantes, procurando na multidão, ou perdidos em algum pensamento privado. Os votos foram trocados rapidamente, uma mistura de tradição e promessas sinceras. A voz de Daniel falhou quando ele colocou o anel no dedo de Jéssica, e a multidão respondeu com aplausos enquanto os recém-casados se beijavam. Eu bati palmas junto com todos os outros, mas um mal-estar crescente estava se instalando em meu peito.
mais pesado a cada momento que passava enquanto a cerimônia terminava. Olhei para as damas de honra, mas Sara tinha ido embora, ela havia desaparecido, escapando despercebida, enquanto os convidados começaram a se dirigir para a área de recepção. Decidi encontrá-la. Andei pelos jardins, os sons da celebração desaparecendo atrás de mim, enquanto me aventurava em direção às partes mais isoladas da propriedade. Chamei seu nome, mas a única resposta foi o farfalhar das folhas e a risada distante. Da festa e então, eu os vi. Sara estava parada sob um carvalho enorme, sua figura parcialmente obscurecida pela sombra. Ela não estava sozinha. Richard Drake estava com ela parado mais perto do que o necessário. Ele era um homem, eu reconheci um empresário de sucesso com a reputação de conseguir o que queria. O que me incomodava agora era como sua mão roçava a bochecha de Sara, como ela inclinava a cabeça apenas permitindo que ele sussurrasse algo em seu ouvido. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu dei um passo para trás, a escuridão do jardim me engolindo, enquanto eu os observava sem serem vistos. A mão de Richard permaneceu, nela seus dedos, traçando a linha de sua mandíbula. Ela não se afastou, em vez disso ela sorriu um sorriso, que eu não via há muito tempo. Um pavor frio se instalou em mim, cada batida do meu coração, ecoando a crescente suspeita, em minha mente. Eu não queria acreditar no que estava vendo, mas a cena diante de mim deixava pouco espaço para dúvida. Eu recuei, deixando as sombras me cobrirem. Enquanto eu recuava, minha mente correndo com perguntas que eu não estava pronto para responder. A recepção estava a todo vapor. Quando voltei para a multidão, a música flutuava pelo ar, misturando-se com o sons de risadas e copos, tilintando mesas cobertas com toalhas brancas adornadas com flores, que combinavam com o buquê da noiva. Eu me forcei a participar para voltar ao papel de amiga solidária, mas minha mente estava em outro lugar, ainda repetindo o que eu tinha visto no jardim. Sara reapareceu logo depois, seu rosto brilhando, enquanto ela se movia entre os convidados com facilidade. Se eu não tivesse testemunhado sua troca com Richard, eu teria acreditado que nada estava errado. Ela me cumprimentou com um sorriso, pressionando uma taça de champanhe na minha mão, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Para onde você desapareceu? Eu pergunto, mantendo meu tom leve. Só precisava de uma lufada de ar fresco. Ela respondeu, seus olhos evitando os meus. Você sabe como essas coisas podem ser opressivas. Eu balancei a cabeça, mas as palavras pareciam vazias. Havia uma distância entre nós agora, um abismo que não estava lá antes. Eu a observei, enquanto ela se movia rindo e conversando com outros convidados, misturando-se sem esforço nas festividades, mas eu não conseguia tirar a imagem dela e Richard. A maneira como eles estavam juntos, perto demais para o conforto. Eu o vislumbrei durante a noite, sempre na Finalmente eu não aguentava mais. Quem é ele? Sara. Minha voz era baixa, firme, cada palavra mídia. O que está acontecendo com você e Richard? Ela congelou seus dedos ainda emaranhados em seu cabelo, e se virou para olhar para mim por um momento. Ela não disse nada, apenas olhou seus olhos, procurando os meus como se tentasse avaliar o quanto eu sabia. Não minta para mim, eu adicionei. Meu tom endurecendo. Eu vi você com ele. Seu ombro caiu, e ela soltou um suspiro do tipo que carrega o peso de segredos guardados há muito tempo. Não é o que você pensa, ela começou, mas eu a interrompi. Então me diga, o que é, Sara? Porque de onde estou parece exatamente o que eu acho. Você tem se esgueirado com ele? Não tem, pelas minhas costas. Ela desviou o olhar, seu olhar caindo no chão, como se contivesse a resposta. Ela estava lutando para encontrar. Nós temos conversado, isso é tudo. É só eu não sei, eu não queria que chegasse tão longe. Eu senti um lampejo de raiva quente e cortante, falando, você era mais do que apenas falar lá fora esta noite. Sara, isso não é uma conversa inofensiva. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela hesitou, e aquela breve pausa me disse tudo o que eu precisava saber. Alguns meses, ela finalmente admitiu, sua voz quase inaudível. Pensado sobre isso antes? Eu murmurei, mais para mim do que para ela. Ela deu um passo mais perto, sua voz tremia. Por favor, deixe-me explicar. Eu te amo, eu realmente amo. Mas as coisas têm sido tão diferentes ultimamente. Eu não sabia como falar com você sobre isso. Eu virei-me para encará-la, minha raiva aumentando novamente. Então, ao invés de falar comigo, você correu para ele. Essa é sua desculpa? Ela estremeceu com meu tom, mas não recuou. Eu não estou desculpando isso, estou tentando fazer você entender.
Que não era para acontecer assim, eu nunca quis nada disso. A sala caiu em um silêncio tenso, o tipo que paira pesado no ar denso. Com palavras não ditas eu olhei para ela, a mulher que eu amei por tantos anos, agora uma estranha parada diante de mim. Você destruiu tudo, eu disse calmamente, o peso da verdade se instalando, tudo que construímos juntos, tudo que tínhamos. Como você espera que eu simplesmente supere isso? Suas lágrimas vieram mais fortes agora, seu rosto se enrugou enquanto ela lutava para encontrar as palavras certas. Eu não sei, ela sussurrou, sua voz embargada. Eu não sei como consertar isso. Eu não tinha uma resposta para ela, eu nem tinha certeza. Se havia tudo que eu sabia era que a mulher parada na minha. Lentamente ele balançou a cabeça em descrença. Richard Drake, você tem certeza? Sim, tenho certeza, respondi, a amargura rastejando de volta ao meu tom. Vi com meus próprios olhos. Eles estão se esgueirando por meses. Aparentemente, ele xingou baixinho, passando a mão pelo cabelo. Não posso acreditar nisso, Richard. Eu sabia que o cara era viscoso. Mas isso, eu nunca pensei que ele faria algo assim com você. Sim, bem, ele fez. E Sarah? Ela está mentindo para mim esse tempo todo. O peso da traição me atingiu novamente. Meu peito apertou com a força disso. Daniel olhou para mim. Sua expressão era uma mistura de raiva e simpatia. O que você vai fazer? Dei de ombros, o movimento pesado com a derrota. Eu não sei, eu a confrontei sobre isso. Mas é como se tudo que eu pensava que sabia tivesse acabado. Ele ficou em silêncio por um momento, então colocou a mão no meu ombro. O que você decidir, eu estou aqui por você, você não tem que passar por isso sozinho. Eu assenti, agradecido pelo apoio dele, mas isso fez pouco para aliviar a tempestade que se alastrava dentro de mim. Obrigado. Cara, eu só preciso de um tempo para pensar. Daniel apertou meu ombro antes de dar um passo para trás. Leve todo o tempo que você precisar, saiba que eu te protejo, não importa o que. Ele me deixou ali parada sob o carvalho à noite. Pressionando ao meu redor, eu observei se afastar sua figura, ficando menor até desaparecer na sombra sozinha novamente. Eu virei meu olhar para o céu, as estrelas frias e distantes. Eu fiquei lá pelo que pareceram horas, minha mente repassando tudo o que tinha acontecido, as memórias de Sarah e eu juntos. Nossa vida antes de tudo isso parecia contaminada agora, como se pertencessem a outra pessoa. A mulher que eu amava tinha se tornado uma estranha, e eu não sabia se eu poderia vê-la da mesma forma novamente. Eventualmente, o frio me levou de volta para dentro. Os corredores da propriedade estavam quietos agora, a maioria dos convidados já tinha se retirado para a noite. Eu fiz meu caminho de volta para nossa suíte, meus passos lentos e pesados com o peso da decisão que pairava diante de mim. Quando eu abri a porta, Sarah estava sentada na beirada da cama, seu rosto manchado de lágrimas, olhos vermelhos e inchado. Ela olhou para cima. Quando eu entrei, sua expressão uma mistura de medo e esperança. Você vai me deixar? Ela perguntou, sua voz pequena tremendo. Eu não respondi imediatamente, apenas olhei para ela. O silêncio se estendendo entre nós. Parte de mim queria dizer sim para sair e nunca olhar para trás, mas outra parte de mim, a parte que ainda se lembrava dos bons momentos, o amor que tínhamos compartilhado, hesitou. Eu não sei, eu finalmente disse as palavras pesadas com a verdade. Eu simplesmente não sei. Ela desabou, então soluços, sacudindo seu corpo, enquanto ela enterrava seu rosto em suas mãos. Eu a observei, sentindo uma estranha mistura de pena e raiva. Esta era a mulher com quem eu tinha jurado passar minha vida, a mulher que agora tinha destruído aquela vida. Eu me virei, incapaz de observá-la por mais tempo. Eu precisava pensar para descobrir o que eu estava fazendo para fazer a seguir, mas uma coisa estava clara: nada seria o mesmo novamente. A traição havia mudado tudo, e não havia como voltar atrás. Na manhã seguinte acordei, antes do amanhecer, o peso das revelações da noite anterior pressionando-me como uma pedra pesada. Sarah ainda estava dormindo, sua respiração suave e uniforme. Como se nada tivesse mudado. Eu a observei por um momento, sentindo um distanciamento frio se instalar em meu peito. A mulher deitada ao meu lado não era Sarah com quem me casei. A Sarah em quem confiava, ela era outra pessoa, alguém que me traiu da maneira mais pessoal. Eu saí da cama silenciosamente, tomando cuidado para não acordá-la, e saí do quarto. Minha mente estava afiada agora, a névoa de choque e confusão da noite anterior substituída por algo mais escuro, algo resoluto. Eu sabia o que tinha que fazer. No corredor peguei meu telefone e rolei meus contatos até encontrar o nome que estava procurando: Jackson. Nós tínhamos ido para a faculdade juntos, e enquanto eu tinha tomado o caminho reto e estreito, Jackson construiu uma carreira nas margens legalidade, lidando com informações e favores que a maioria das pessoas não queria
Reconhecer que existiam mantivemos contato ao longo dos anos principalmente em uma base amigável, mas agora eu precisava de sua experiência, eu saí para o frio da manhã e fiz a ligação. Jackson atendeu no segundo toque, sua voz grogue, mas alerta David, o que está acontecendo? Cara, é cedo, eu preciso de um favor, eu disse indo direto ao ponto. Houve uma pausa do outro lado enquanto ele processava a seriedade em meu tom. Que tipo de informação de favor? Eu respondi, sobre um cara chamado Richard Drake, e eu preciso configurar algo que fará ele e outra pessoa pagarem pelo que fizeram. A voz de Jackson endureceu. O que aconteceu? Eu contei a ele tudo, sobre Sarah, sobre Richard, sobre o que eu tinha visto. As palavras saíram frias e firmes, desprovidas da emoção que me dominou na noite anterior. Isso era negócio agora puro e simples. Quando eu terminei, Jackson soltou um assobio baixo, que é uma bagunça, cara, mas se você quiser seguir esse caminho, eu posso te ajudar. Certeza sobre isso? Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, eu respondi, o aço na minha voz não deixando espaço para dúvidas. Tudo bem. Jackson disse, me dê algum tempo, eu vou desenterrar tudo o que eu puder sobre Drake, e eu vou ter certeza que é o suficiente para arruiná-lo. Quanto à sua esposa, eu vou colocar as coisas em movimento, ela não vai saber o que a atingiu. Eu agradeci, e encerrei a ligação. Minha mente, já girando com as possibilidades. Se Sarah e Richard achavam que eles poderiam me trair e escapar impunes, eles teriam um rude despertar. Isso não ia acabar com lágrima, se desculpa, ia acabar com os dois pagando caro pelo que eles tinham feito. Nos próximos dias eu fiz o papel do marido devastado, dando a Sarah esperança suficiente de que talvez, só talvez, nós pudéssemos salvar algo dos destroços do nosso casamento. Ela foi cautelosa, cuidado para não me pressionar muito, mas eu podia ver o alívio em seus olhos toda vez que eu não mencionava Richard. Ela pensou que estava se safando, que suas lágrimas e remorso eram o suficiente para amenizar as coisas. Ela estava errada. Jackson agiu rápido, e em uma semana, eu tinha tudo o que precisava. Richard Drake descobriu que tinha mais esqueletos em seu armário do que apenas seu caso com minha esposa, negócios obscuros, esquemas financeiros ilegais e conexões com alguns personagens menos do que saborosos. Tudo isso documentado e pronto para ser exposto no momento certo, mas isso não foi o suficiente. Richard precisava sentir a dor da traição assim como eu. Então marquei uma reunião entre ele e um sócio comercial, alguém que prometeu um negócio lucrativo, mas que na realidade era um dos contatos de Jackson. O negócio foi uma armadilha projetada para atrair Richard e expô-lo no pior momento possível, com tudo o que ele tinha em jogo. Quanto a Sarah, comecei a preparar o terreno para sua queda. Começou com pequenos itens perdidos, ligações e e-mails estranhos que ela não conseguia se lembrar de ter enviado. Ela começou a duvidar de si mesma, questionando sua memória, sua sanidade. Certifiquei-me de apoiá-la, confortando-a quando ela estava à beira de um colapso, ao mesmo tempo em que alimentava o fogo de sua paranoia. Então vieram os golpes financeiros. Eu tinha sido cuidadoso em manter nossas finanças separadas, mas agora comecei a grandes somas de dinheiro de nossas contas conjuntas, transferindo-as para uma conta no exterior, a qual Sarah não tinha acesso. Cancelei seus cartões de crédito, citando preocupações com fraudes, e providenciei para que ela fosse auditada pelo IRS, usando algumas das evidências que Jackson havia desenterrado sobre seus hábitos de consumo recentes. Não demorou muito para que as rachaduras aparecessem. Sarah ficou mais frenética, sua ansiedade se espalhando para todos os aspectos de sua vida. Ela perdeu peso, não conseguia dormir e começou a gritar com todos ao seu redor. Com mãos trêmulas, seu comportamento antes orgulhoso e desafiador destruiu completamente a casa, as contas, os ativos. Tudo ficou comigo. A última vez que a vi foi no dia em que ela veio buscar suas coisas. Eu observei da janela do andar de cima. Enquanto ela colocava seus pertences na parte de trás de um sedã surrado, ela conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar. Ela olhou para a casa. Uma última vez, seus olhos vazios, desprovidos da centelha que uma vez tiveram enquanto ela dirigia para longe. Eu não senti nada, nenhum remorso, nenhuma pena. Apenas uma satisfação fria de que a justiça tinha sido feita. Ela tinha escolhido seu caminho, e eu tinha apenas garantido que ela o trilhasse até o seu amargo fim. O resultado foi silencioso. A queda de Richard foi rápida e brutal, e o homem que antes tinha sido uma figura formidável em seu mundo agora era um pária desgraçado e financeiramente arruinado. Ouvi através do boato que ele tinha fugido da cidade, o rabo entre as pernas, mas eu não me importei.
Suficiente para descobrir para onde ele tinha ido. Ele estava acabado, e isso era tudo o que importava, pois para minha vida seguiu em frente à casa, era minha livre, e limpa um lembrete tangível do que eu tinha construído, e homem que tentou roubar de mim estava quebrado e eu, o marido traído, emergi da tempestade com tudo o que precisava, e nada mais a temer. Um ano se passou depois que os papéis do divórcio foram assinados, um ano em que reconstruí minha vida do zero. O processo não foi fácil. Me desembaraçar de um casamento de uma década foi como descascar camadas de pele. Cada uma mais dolorosa do que o último, mas a cada passo eu sentia o peso do passado sendo levantado, substituído por algo mais leve, algo mais livre. A casa estava mais silenciosa agora, mas eu encontrei paz na solidão. Comecei a praticar hobbies que havia negligenciado há muito tempo, marcenaria, pesca, coisas que permitiam que minha mente se concentrasse no presente em vez das feridas do passado. Meus dias eram simples e estruturados, sem nenhum caos que antes definia minha vida com Sara. Foi durante uma daquelas manhãs tranquilas, tomando café na varanda dos fundos, que me peguei refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A raiva, a traição, a vingança, tudo parecia uma memória distante agora. Algo que havia acontecido com outra pessoa, eu havia seguido em frente, e com isso o desejo de vingança finalmente desapareceu. Irrelevante, mas a informação mais interessante veio meses depois que a poeira baixou. Um investigador particular que eu havia contratado para coletar sujeira sobre Richard havia descoberto algo que eu não esperava. Richard tinha um histórico de fazer isso, de seduzir mulheres que eram casadas, noivas ou comprometidas apenas pela emoção. Ele prosperava no poder e controle que ele podia exercer sobre elas, da maneira que ele podia manipulá-las para atrair as pessoas que amavam no final. Embora tenha sido sua ruína, um de seus alvos anteriores tinha sido uma mulher casada com um homem poderoso, um homem que não gostou dos jogos de Richard. Quando o escândalo estourou, aquele homem usou todos os recursos à sua disposição para garantir a queda de Richard. Foi justiça poética, de uma forma que a mesma coisa que Richard usou para os outros foi o que eventualmente o destruiu. Enquanto eu estava sentado na varanda, observando o nascer do sol no horizonte, eu não pude deixar de sentir uma sensação de encerramento. A vingança tinha sido satisfatória, mas foi a vida que eu havia reconstruído que me trouxe a verdadeira paz. O passado estava para trás, e pela primeira vez em muito tempo, eu olhei para o futuro com uma sensação de esperança. Eu tinha aprendido muito através da provação sobre confiança, sobre traição, e sobre até onde as pessoas vão por poder e controle, mas eu também aprendi sobre resiliência, sobre a força necessária para sair da escuridão e entrar na luz. Eu não era o mesmo homem que era antes da traição de Sara, e por isso eu era grato. Podia manipulá-las para atrair as pessoas que amavam. No final, embora fosse sua ruína, um de seus alvos anteriores tinha sido uma mulher casada com um homem poderoso, um homem que não gostava dos jogos de Richard. Quando o escândalo estourou, aquele homem usou todos os recursos à sua disposição para garantir a queda de Richard. Foi justiça poética, de uma forma que a mesma coisa que Richard tinha usado para os outros foi o que eventualmente o destruiu. Enquanto eu estava sentado na varanda observando o nascer do sol no horizonte, eu não pude deixar de sentir uma sensação de encerramento. A vingança tinha sido satisfatória, mas foi a vida que eu tinha reconstruído que me trouxe a verdadeira paz. O passado estava para trás, e pela primeira vez em muito tempo, eu olhei para o futuro com uma sensação de esperança. Eu tinha aprendido muito através da provação sobre confiança, sobre traição, e sobre até onde as pessoas vão por poder e controle, mas eu também tinha aprendido sobre resiliência, sobre a força que é preciso para sair da escuridão e entrar na luz. Eu não era o mesmo homem que eu era antes da traição de Sara, e por isso eu era grato. Ela tinha deixado a cidade logo após o divórcio, indo morar com um parente distante em outro estado. Ninguém sabia realmente o que tinha acontecido com ela, e eu não me importei o suficiente para descobrir que o capítulo da minha vida com ela estava encerrado, e eu não tinha intenção de reabri-lo. Pois para Richard, o homem que pensou que poderia roubar minha esposa e escapar impune, sua queda em desgraça foi tão espetacular quanto rápida. Os negócios em que ele confiava para manter seu estilo de vida luxuoso ruíram, e sua reputação foi permanentemente manchada. A última vez que ouvi, ele estava morando em um apartamento decadente em algum lugar nos arredores da cidade, uma sombra do homem que ele já foi. Ninguém em nossos círculos falava mais sobre ele. Ele era um fantasma esquecido e irrelevante.
mas a informação mais interessante veio meses depois que a poeira baixou. Um investigador particular que contratei para coletar sujeira sobre Richard descobriu algo que eu não esperava. Richard tinha um histórico de fazer isso, de seduzir mulheres que eram casadas, noivas ou comprometidas apenas pela emoção. Ele prosperava no poder e controle que podia exercer sobre elas, da mesma forma que podia manipulá-las para atrair as pessoas que amavam, no final, embora fosse sua. De fazer isso, de seduzir mulheres que eram casadas, noivas ou comprometidas apenas pela emoção, ele prosperava no poder e controle que ele podia exercer sobre elas, da mesma forma que ele podia manipulá-las para atrair as pessoas que amavam no final. Embora fosse sua ruína, um de seus alvos anteriores tinha sido uma mulher casada com um homem poderoso, um homem que não gostou dos jogos de Richard. Quando o escândalo estourou, aquele homem usou todos os recursos à sua disposição para garantir a queda de Richard. Foi justiça poética, de uma forma que a mesma coisa que Richard usou para os outros foi o que eventualmente o destruiu. Enquanto eu estava sentado na varanda observando o nascer do sol no horizonte, eu não pude deixar de sentir uma sensação de encerramento. A vingança tinha sido satisfatória, mas foi a vida que eu havia reconstruído que me trouxe a verdadeira paz. O passado estava para trás e, pela primeira vez em muito tempo, eu olhei para o futuro com uma sensação de esperança. Eu tinha aprendido muito através da provação sobre confiança, sobre traição e sobre até onde as pessoas vão por poder e controle, mas eu também aprendi sobre resiliência, sobre a força necessária para sair da escuridão e entrar. Um investigador particular que eu havia contratado para coletar informações sobre Richard havia descoberto algo que eu não esperava. Richard tinha um histórico de fazer isso, de seduzir mulheres que eram casadas, noivas ou comprometidas apenas pela emoção. Ele prosperava no poder e controle que ele podia exercer sobre elas, da mesma forma que ele podia manipulá-las para atrair as pessoas que amavam no final. Embora fosse sua ruína, um de seus alvos anteriores tinha sido uma mulher casada com um homem poderoso, um homem que não gostou dos jogos de Richard. Quando o escândalo estourou, aquele homem usou todos os recursos à sua disposição para garantir a queda de Richard. Foi justiça poética, de uma forma que a mesma coisa que Richard usou para os outros foi o que eventualmente o destruiu. Enquanto eu estava sentado na varanda observando o nascer do sol no horizonte, eu não pude deixar de sentir uma sensação de encerramento. A vingança tinha sido satisfatória, mas foi a vida que eu havia reconstruído que me trouxe a verdadeira paz. O passado estava para trás e, pela primeira vez em muito tempo, eu olhei para o futuro com uma sensação de esperança. Eu tinha aprendido muito através da provação sobre confiança, sobre traição e sobre até onde as pessoas vão por poder e controle, mas eu também aprendi sobre resiliência, sobre a força necessária para sair da escuridão e entrar na luz. Eu não era o mesmo homem que era antes da traição de Sarah, e por isso eu era grato.